Em 83, eu tinha 5 anos. Nós fomos morar na Itália, porque ele foi jogar na Itália. Então você absorve uma outra cultura, quer dizer, uma outra língua. Eu lembro que a gente voltava para o Brasil, minha avó falava, você está rezando em italiano, você está falando... Tinha palavras que eu não sabia em português, que a gente fala, italiano é muito igual. Aí, beleza, voltamos em 85. Aí, em 92, 6, 7 anos depois, Japão, que é outra cultura. Já era adolescente. Então, por causa da carreira dele, a gente teve uma facilidade, né, de conhecer outras culturas, que faz uma diferença brutal, né, na nossa infância, né? Na vida. Na vida. É impressionante. Você estava contando ali pra gente fora que você achou que falava inglês quando chegou lá. No Japão a gente fez 5 anos de Britânia, aqui, aqueles negócios de curso de inglês aqui. Aí chegamos lá, eu e meu irmão, e aí tinha uma prova para entrar na escola americana, as provas de 40 perguntas. E a gente estava um do lado do outro, eu comecei a ler assim. Não sabia nada. Eu olhei pra ele, falei, você tava... Não, falei, ferrou, estamos ferrados. Já sabe, the book is on the table. My name is George. Mas tem uma coisa muito legal na sua fala, porque a mudança de país, você poderia falar sobre isso aqui como algo que dificultou na tua infância algumas relações de vínculo, né? O pertencimento a uma escola, a um grupo de amigos. Então, eu tô pensando em quem está ouvindo a gente, que de repente tem essa realidade. Eu tenho uma aluna que, quando ela chegou, tinha uma coisa de muita raiva, porque era a 3ª mudança em um semestre, por conta do trabalho do pai. E aquilo era muito doído para ela, porque ela não ficava em escola nenhuma, né? Então, mais uma vez, para a gente ver como não são os eventos em si, né? A gente estava falando disso antes. Mas a forma como a gente se relaciona com eles, e eu acho que passar isso para os nossos filhos, né? Então, de repente, você poderia ter visto isso como um problema na tua infância. Pô, meu pai da Itália para o Japão, e aí onde eu me insiro, né? E de repente, você vê o lado proveitoso disso. Hoje, né? Também, né? Hoje. Como é que foi lá atrás? Foi difícil? O da Itália é difícil lembrar, porque a gente tinha 5, 6 anos, então assim, mas eu me recordo de uma coisa maravilhosa. Meus amigos da Itália até hoje, eu falo com eles que moravam na minha rua e tudo. O Japão não, o Japão já tinha, em 92 eu tinha 14, mas é porque eu faço em outubro, então sempre, né, eu falo o ano é 15, mas na verdade é 14. E a gente não queria ir, porque pro Japão, muito longe e tal. Em 91, um ano antes, a gente foi para conhecer a nossa casa lá. E a gente não conhecia o Japão, né? Eu falei, pô, Japão, o que a gente vai fazer? Quando chegamos na casa, que eu vi os aparelhos eletrônicos, porque naquela época, em 91, era como se eles estivessem há 50 anos na frente do Brasil. Então a gente olhava, caramba, esse videocassete tá o mundo inteiro, tem um mapa do mundo, tem uma TV a cabo, que a gente não sabia nem o que era. Então a gente olhou aquilo ali, aí tinha a loja da NBA, que a gente gostava, não sei o que, tinha tudo. Tinha show do... Quando nós fomos morar lá, eu fui no show do Michael Jackson no Japão. Eu fui ver um jogo da NBA no Japão. Eram coisas que você no Brasil era longe. Era tudo. Longe, né? É longe. Então, assim, e Tóquio pra mim é a cidade que, se não é Nova York, e depois Tóquio é a 2ª cidade que eu mais amo no mundo. O Japão Então, respondendo ao que você estava falando, eu acho que naquela época, tudo bem, a criança, se você chegar para ela agora, vamos mudar, pode ser que ela tenha uma resistência, né? Mas, assim, não tem preço. Mas, Meu conselho que eu dou para alguém que vai morar fora, que tem oportunidade, é diferente de um pai que está cada hora num lugar, é difícil, mas assim, tem uma oportunidade de ir, viver a cultura, de viver, de ter uma educação lá. Legal.